Olha, quando a gente fala em resistência contra a colonização no Brasil, é muito comum pensar logo, sei lá, na Inconfidência Mineira, né? Tiradentes. Sim, sim. É o que vem à mente primeiro. Pois é, mas a verdade é que muito antes disso, lá no Maranhão, no comecinho do século XVII, aconteceu uma luta enorme, fundamental e que muitas vezes fica esquecida. Exatamente. Estamos falando do Levante dos Tupinambás. Isso. Vamos mergulhar um pouco nessa história hoje, entender esse confronto. Vamos lá. É importante situar. Os portugueses tinham recém-fundado São Luís, ali por 1612. Expansão territorial, né? Certo. Só que para os tupinambás, que já viviam ali há muito tempo na costa, aquilo não era só uma chegada. Era, na verdade, uma ameaça bem direta, existencial mesmo. As terras, a cultura, a liberdade deles. Faz todo sentido. Uma visão completamente diferente do mesmo evento. Mas o que, assim, levou tudo a explodir? Foi um estopim específico ou um acúmulo? Foi um acúmulo, com certeza. Um processo... Pensa bem, com os colonizadores vieram a escravidão, doenças novas que, nossa, dizimaram muita gente. Epidemias terríveis, né? Terríveis. E a violência do dia a dia, a imposição do trabalho forçado. Isso desestruturava completamente o modo de vida tupinambá. Era uma pressão constante, sabe? E muito brutal. E parece que, além dessa questão da terra e do trabalho forçado, teve um ponto muito sensível que foi a religião, né? Isso funcionou como um catalisador. Precisamente, esse é um ponto-chave. Os tupinambás perceberam essa tentativa de impor o cristianismo, principalmente pelos jesuítas, não só como uma questão de fé diferente. Ah, entendi. Era mais profundo. Muito mais. Era visto como um ataque direto à identidade deles, à cultura, a catequese forçada, quer dizer... Tentar apagar as crenças e os rituais tupinambás, destruir locais sagrados, isso era tão perigoso quanto a violência física para eles. Uma violência simbólica fortíssima. Exato. E essa tensão cultural e espiritual, ela foi crescendo, até que por volta de 1617 a coisa explodiu mesmo. Não deu mais para segurar. Entendi. Então era uma luta pela sobrevivência física, mas também cultural e espiritual. E como foi essa revolta na prática? O confronto em si? Olha, foi uma guerra mesmo, em larga escala. Os tupinambás se organizaram, uniram várias aldeias e lançaram ataques coordenados. E não só contra os portugueses. Ah, não. Contra quem mais? Contra outros grupos indígenas que tinham se aliado aos portugueses, que tinham aceitado o cristianismo. A própria vila de São Luís foi cercada por guerreiros tupinambás. Nossa, cercaram São Luís. Isso é impressionante. As fontes falam em números... Quantos guerreiros, mais ou menos? Estimativas falam em mais de 2.000 guerreiros tupinambás envolvidos. Imagina a força disso. Eles usaram tudo que podiam, conhecimento do terreno, táticas de emboscada, flechas, lanças. Tinham a vantagem do conhecimento da mata, né? Com certeza. No início, eles levaram vantagem. Os portugueses talvez não esperassem uma reação tão forte e organizada. E quem eram as figuras por trás disso? É bom a gente colocar nomes, né? Humanizar um pouco. Do lado tupinambá. Sim, ajuda a entender. Do lado tupinambá, tivemos líderes muito importantes. O cacique Guaimiaba, por exemplo. Era um estrategista respeitado, um defensor ferrenho da liberdade contra a escravidão e a catequese. Guaimiaba. E tinha outros. Tinha também o cacique Anapuaçu. Ele foi fundamental para conseguir unir diferentes tribos, criar essa frente de resistência contra os portugueses e os missionários. Importante essa união. E do lado português, quem estava na linha de frente? Bom, do lado colonial tínhamos o capitão Mora Alexandre de Moura. Ele era o responsável por consolidar o domínio português e ficou conhecido por ordenar ações militares bem violentas. A mão de ferro da coroa. Exato. E tinha o Martim Soares Moreno, um militar experiente na região. Ele atuou tanto no combate direto quanto na tentativa de pacificação, sabe? Buscando alianças com indígenas já catequizados. Uma figura mais ambígua, talvez. Um pouco. E não podemos esquecer os missionários jesuítas, claro. Os padres Luiz Figueira e Francisco Pinto, por exemplo. Eles acabaram sendo mortos durante o Levante. Mortos pelos indígenas. Sim. E essas mortes tiveram um peso enorme. Para os tupinambás, eles eram símbolos dessa opressão religiosa e cultural. Para os portugueses, virou justificativa para intensificar a repressão ainda mais. Um ciclo de violência, né?
E diante dessa resistência toda dos ataques, qual foi a resposta final dos portugueses? A resposta foi assim, avassaladora. Expedições militares foram enviadas de Belém e de outras capitanias com ordem clara: esmagar a revolta a qualquer custo. Repressão total. Total e feroz. Aldeias foram incendiadas, muitos tupinambás morreram em combate ou foram executados depois. Os sobreviventes, muitos viraram escravos ou foram deportados, expulsos da região. É um episódio tão violento que algumas fontes chegam a classificar como um dos primeiros exemplos de genocídio cultural no Brasil. Genocídio cultural é um termo muito forte, mas que parece descrever a intenção, de apagar um povo, sua cultura. Exatamente. A intenção não era só matar as pessoas, mas destruir a organização social, as crenças, a identidade tupinambá. É um capítulo fundamental e trágico da nossa história, mas que, como falamos no início, parece que ficou meio escondido, Muito escondido. Por séculos, a história oficial, aquela que a gente geralmente aprende, silenciou ou diminuiu muito a importância desse levante. Mas é crucial resgatar isso. Por quê? Qual a importância hoje? Porque foi uma das primeiras grandes demonstrações de resistência indígena organizada contra a colonização aqui no Brasil. A coragem deles em defender a própria existência física, cultural e espiritual deixa um legado, sabe? Um eco de luta que precisa ser conhecido e reconhecido. Então o levante dos tupinambás não foi só um incidente isolado, foi um momento definidor, uma luta desesperada pela sobrevivência que a gente precisa lembrar com toda a complexidade que ela teve. Exatamente. E isso faz a gente pensar, A história muitas vezes é contada por quem vence. Muitas vozes, muitas lutas acabam ficando à margem. Verdade. Fica a reflexão. Que outras histórias essenciais, que outras resistências, talvez tão importantes quanto essa, da formação do nosso país, ainda estão aí meio obscurecidas, esperando para serem redescobertas e compreendidas de verdade.